Você já parou para pensar por que o sexo parece dominar a sua mente, mesmo quando você tenta ignorá-lo? Quantas vezes você se pegou desejando algo que não consegue controlar? Um impulso que aparece do nada, que te consome, te distrai, te desvia do que realmente importa. Às vezes, você consegue afastar, outras não. O que é isso? Uma fraqueza? Uma falha sua? Ou talvez, só talvez, isso seja algo mais profundo. Algo que você não está disposto a encarar. Imagina por um instante, e se o que você sente não fosse uma fraqueza, mas um chamado? Algo que está tentando te despertar, te mostrar algo que você não percebeu antes? Carl Jung, o grande explorador da alma humana, afirmava que dentro de você existe um lugar misterioso, profundo, esquecido, mas muito poderoso. Ele chamava esse espaço de inconsciente, e era nele que se escondia uma força incontrolável, o instinto sexual. Mas atenção, Jung não acreditava que o sexo fosse apenas um ato físico. Para ele, o sexo é um símbolo, é a linguagem da alma e, mais importante, é um espelho que reflete o que você é e o que você esconde. A maioria de nós vive à superfície, com a impressão de que estamos no controle, que sabemos o que queremos, que somos donos dos nossos pensamentos e escolhas. Mas o que se passa em nossa mente vai muito além do que vemos à primeira vista. Por trás de cada decisão, de cada impulso, existe algo invisível, algo maior, algo que está te guiando sem que você perceba. E o que mais nos assusta é o desejo. O desejo que te atravessa, que parece te dominar, te confundir. Mas, e se te dissesse que o problema não é o desejo, mas o que você faz com ele? O mundo te ensina a ver o desejo como algo negativo, como um erro, como algo a ser escondido, ignorado ou reprimido. Eles te dizem que o desejo é pecado, que é fraqueza, que você deve fugir dele. Mas Jung desafiou essa visão. Ele mergulhou nas profundezas da psique humana e o que ele encontrou foi algo que ninguém queria admitir. O desejo reprimido apodrece. Quando você nega o desejo, ele não desaparece. Ele se torna uma compulsão, uma força incontrolável, que aparece na forma de comportamentos autodestrutivos, pensamentos obsessivos e ações impulsivas. Agora imagine, e se ao invés de fugir, ao invés de reprimir, você enfrentasse o desejo, e se você escutasse o que ele tem a te dizer? Jung nos deixou um mapa para a jornada interna. Quando você começa a ouvir o desejo, quando você começa a entendê-lo, ele se torna o caminho para a cura, não o obstáculo. O desejo, quando compreendido, se transforma em consciência. Esse é o primeiro passo para alcançar a verdadeira liberdade. Reconhecer que o desejo não é o inimigo, mas o guia. Neste vídeo, vamos te mostrar como esse processo de autodescoberta pode mudar a sua vida, como o desejo, que parecia um monstro, se revela como uma força poderosa de transformação. Chegou o momento de parar de lutar contra si mesmo e começar a entender o que está acontecendo dentro de você. Prepare-se para descer ao fundo da sua psique e descobrir que o desejo não está aqui para destruir, mas para te revelar quem você realmente é. Se você está se sentindo tocado por essas palavras e quer continuar nessa jornada de autodescoberta, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, vamos explorar mais sobre como transformar sua mente e sua vida, guiando você através de conhecimentos profundos e práticos. Ao se inscrever, você faz parte de uma comunidade comprometida com a evolução pessoal. E juntos, vamos aprofundar ainda mais nesses temas que podem mudar a sua percepção e transformar sua realidade. Então, se inscreva agora e acompanhe os próximos vídeos. Agora que começamos a entender que o desejo não é o vilão, mas sim um mensageiro,
é essencial nos aprofundarmos mais nesse conceito. O desejo sexual, como Jung propôs, não é apenas um impulso biológico, mas uma linguagem que fala diretamente ao inconsciente. Ele é uma força que aponta para algo mais profundo dentro de você. O desejo não é algo a ser temido ou ignorado, mas algo que deve ser compreendido. Porque quando não o escutamos, ele se transforma em compulsão, ansiedade ou obsessão. O que Jung quis nos mostrar é que o desejo reprimido nunca desaparece, mas se esconde nas sombras da nossa psique. Ele não morre. Ele se transforma em algo mais sombrio, mais difícil de lidar. E aqui entra o conceito fundamental da sombra. A sombra, segundo Jung, é a parte da psique humana que fica oculta, aquelas características ou sentimentos que não aceitamos ou rejeitamos de nós mesmos. A sombra é composta por tudo aquilo que tentamos esconder: fraquezas, medos, imperfeições e, claro, desejos. O problema é que quanto mais tentamos empurrar esses desejos para baixo, mais forte e persistente eles se tornam. A sombra não desaparece, ela se reforça a partir da nossa negação. Ao tentar esconder algo, damos poder a isso. E é aí que o desejo sexual, quando não aceito, se transforma em uma força cega que nos move para comportamentos e escolhas das quais não temos controle consciente. A cada tentativa de controlar o desejo, ele se infiltra nas frestas da nossa mente, se tornando obsessão e distorcendo nossas ações. Agora, pense por um momento. Quais desejos você tem tentado reprimir? Pode ser o desejo por prazer, por amor, por poder, por intimidade. O que é mais importante aqui é entender que essas necessidades, quando ignoradas ou reprimidas, nos dominam sem que tenhamos consciência. E pior ainda, essas energias não resolvidas acabam influenciando as nossas decisões de forma sutil, mas poderosa, afetando nossos relacionamentos, nossa carreira, nossa saúde mental e emocional. O desejo reprimido se transforma em compulsão e nos mantém presos em ciclos repetitivos de insatisfação. Mas há uma boa notícia. O primeiro passo para sair desse ciclo de autossabotagem é enfrentar a sombra. É aceitar que o desejo não é um inimigo, mas uma parte de nós que está pedindo para ser reconhecida. Quando você começa a olhar para o desejo de maneira consciente, ele deixa de ser uma força descontrolada e se torna uma energia criadora. O desejo sexual, ao ser compreendido e integrado, não mais te domina, mas te guia para uma maior compreensão de si mesmo. A verdadeira transformação ocorre quando você confronta sua sombra e para de tentar lutar contra ela. Encarar a sombra não significa derrotá-la, mas reconhecê-la como parte de você. Não se trata de rejeitar o que você sente, mas de entender o que esses sentimentos querem te ensinar. A sombra é como um espelho. Ela reflete tudo aquilo que você não consegue ou não quer ver. Ela revela seus medos, suas fraquezas e, mais importante, te mostra onde você se fragmentou. É aqui que o desejo se torna o mensageiro da alma. Ao encarar o desejo, ao olhar para o que você sente e aceitá-lo sem julgamento, você começa a acessar uma nova perspectiva sobre si mesmo. Você descobre que, na verdade, o que você deseja está ligado a algo maior. A busca pela inteireza, pela unificação dos opostos, pela reconciliação entre o consciente e o inconsciente. E ao fazer isso, você começa a perceber que o desejo não é algo a ser reprimido, mas algo a ser canalizado, transformado em energia criadora, em ação positiva. Agora, a jornada do autoconhecimento começa de verdade. Você começa a perceber que o desejo não está ali para te fazer mal, ele está ali para te despertar, para te lembrar de quem você é realmente, além das máscaras sociais, das expectativas e da moral imposta. Ao olhar para a sombra, você vai se deparar com aspectos de si que você negou ou esqueceu. Ao integrar esses aspectos, você não apenas se torna mais inteiro, mas também mais livre. Esse processo de integração da sombra e do desejo
É, na verdade, a base do que Jung chamava de individuação. A individuação é o caminho para se tornar quem você realmente é, para se reconectar com seu próprio poder, com sua própria essência. Não se trata de uma cura mágica ou de um processo rápido, mas de um caminho contínuo de aceitação e transformação. E o desejo sexual, quando integrado, se torna um rito sagrado, um diálogo entre o consciente e o inconsciente, que revela o potencial humano para a criação, a conexão e o amor. Portanto, ao invés de lutar contra os seus desejos, ao invés de afastá-los, comece a perguntar a si mesmo o que eles estão tentando te ensinar. Ao enfrentar sua sombra e compreender o desejo como um mensageiro, você não só conquista sua liberdade emocional, mas também abre portas para uma vida mais plena, mais autêntica e mais conectada com sua verdadeira essência. Gostaria de saber como você tem lidado com seus próprios desejos e as partes da sua sombra. Você já teve algum momento em que percebeu que seus desejos estavam tentando te mostrar algo mais profundo? Como tem sido a sua jornada de autodescoberta até agora? Compartilhe sua experiência nos comentários, fique à vontade para contar suas histórias ou fazer perguntas. Eu adoraria ouvir o que você pensa e continuar essa conversa com você. Agora que começamos a entender o desejo como um mensageiro, algo que aponta para áreas do nosso inconsciente que precisam de atenção, é hora de explorar um fenômeno muito comum e que está intimamente ligado à nossa relação com o desejo: a projeção. Quando você não reconhece o que sente dentro de si, quando você nega ou tenta ignorar seus desejos, essas energias não desaparecem. Elas não vão embora, simplesmente porque você as reprime. Elas se projetam no mundo externo, e isso frequentemente acontece nas nossas relações e interações com os outros. Jung dizia que o inconsciente tem uma necessidade urgente de se expressar, e o desejo sexual, como uma força vital poderosa, muitas vezes se manifesta dessa forma, projetado nas pessoas ao nosso redor. O que é projeção? Em termos simples, é quando você vê no outro algo que é, na verdade, uma parte de você que não está reconhecida ou aceita. Isso pode acontecer de várias formas. Você se apaixona por alguém e, sem perceber, projeta nele ou nela todas as qualidades que você acredita faltar em você. Ou ainda, você idealiza uma pessoa, vê nela a solução para os seus problemas emocionais, acreditando que ela irá te preencher de uma maneira que você mesmo não consegue se preencher. Aqui está o problema. Quando você projeta seus desejos e necessidades não resolvidas em outra pessoa, você não está realmente vendo a pessoa como ela é. Você está vendo a imagem que o seu inconsciente criou, você está vendo uma versão idealizada e não a pessoa real, com suas qualidades e falhas. Esse processo é, na verdade, uma tentativa de escapar da dor interna, de fugir do vazio que você sente, buscando alguém ou algo que complete o que você acha que falta. Mas o que acontece quando essa projeção se quebra? Quando, de repente, você percebe que a pessoa que você idealizou não é exatamente como você imaginava? O que antes parecia magia e conexão profunda começa a se desfazer, e surge a frustração, a decepção, o sentimento de traição. Não é que a outra pessoa tenha te enganado. Quem te enganou foi a imagem que você projetou nela. Você não estava amando a pessoa real, você estava amando a sua própria imagem distorcida projetada nela. Jung sabia disso. Ele falou sobre o colapso da projeção, um momento em que o véu da fantasia cai e a verdadeira realidade aparece. Esse é um momento doloroso, mas crucial, porque ele marca o início de um processo de despertar. Quando a projeção quebra, você é confrontado com a verdade de que a outra pessoa não tem o poder de preencher as lacunas dentro de você. Ela não é responsável por resolver as suas carências emocionais. Você tem que encontrar a completude dentro de si mesmo. Aqui, então, entra uma das maiores lições de Jung. Nós buscamos no outro aquilo que já está dentro de nós, mas que ainda não foi reconhecido ou integrado. Quando você projeta seus desejos, você está, na verdade, tentando encontrar algo em alguém
que você deveria procurar dentro de si mesmo. As qualidades que você admira em outra pessoa, como sensibilidade, força, amor, muitas vezes são qualidades que você reprimiu ou não permitiu que se desenvolvessem dentro de você. Quando você projeta essas qualidades no outro, você está buscando uma experiência de integração que ainda não aconteceu dentro de si. O que isso nos ensina? Primeiro, que a verdadeira transformação começa quando você para de buscar no outro aquilo que só você pode lhe dar. A busca externa por validação, amor, aprovação e até mesmo prazer é uma tentativa de preencher um vazio interno. Mas esse vazio não vai ser preenchido por ninguém além de você mesmo. O que você precisa é voltar para dentro e integrar as partes de si que você negligenciou. Quando você aprende a reconhecer o desejo dentro de você, em vez de projetá-lo no outro, você começa a tomar posse das suas emoções. Você para de ver o desejo como algo que precisa ser suprido por fontes externas e começa a vê-lo como uma energia que deve ser direcionada internamente para cura, crescimento e autoexpressão. O que antes era uma busca desesperada por completude se transforma em um processo de autodescoberta e autossuficiência. É aqui que a verdadeira magia começa. Você para de buscar algo fora de si e começa a encontrar tudo o que precisa dentro de si mesmo. Quando você se conecta com sua própria energia, sua própria essência, sem depender de ninguém para validá-la ou completá-la, sua vida muda completamente. O sexo deixa de ser uma válvula de escape ou uma tentativa de preencher um vazio emocional e se transforma em uma expressão genuína de conexão, prazer e criação. Quando você deixa de projetar suas expectativas e desejos no outro, o sexo se torna um ritual sagrado, onde duas almas se conectam em um nível profundo, sem expectativas de completude, mas com o objetivo de compartilhar energia e criar algo significativo juntos. O que Jung nos ensina com isso é que a verdadeira liberdade vem quando você deixa de buscar no outro aquilo que falta em você. Quando você para de projetar, você começa a se conectar consigo mesmo e a partir dessa conexão com os outros. O desejo deixa de ser uma prisão e se torna uma ponte para a autocompreensão e a verdadeira união. Portanto, a próxima vez que você se pegar idealizando alguém ou projetando seus desejos e carências, lembre-se, a verdadeira transformação não está em encontrar alguém para te completar, mas em se completar e integrar as partes de si que você tem rejeitado. Só assim o desejo se tornará o que ele realmente é, uma força criadora que vem de dentro de você, e não algo que você precisa desesperadamente buscar fora. Se você está gostando do conteúdo e se sentindo inspirado a refletir mais sobre o que estamos compartilhando, não esqueça de curtir o vídeo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e faz com que mais pessoas possam se beneficiar dessas descobertas. Se esse tema ressoou com você, dê seu apoio e ajude nossa comunidade a crescer. Agora que começamos a entender que a sombra não é algo a ser temido ou destruído, mas algo a ser integrado, é hora de explorar como isso pode ser aplicado de forma prática no seu dia a dia. A aceitação da sombra e o processo de reintegração são os passos fundamentais para alcançar inteireza, para se tornar a versão mais completa de si mesmo. A primeira coisa a se fazer ao confrontar sua sombra é parar de temer aquilo que você rejeita ou ignora dentro de si. A sombra não é o monstro que você imagina, mas um reflexo de tudo o que você não aceitou ou que a sociedade fez acreditar que não podia ser parte de você. Isso inclui desejos, medos, fraquezas, vulnerabilidades e até mesmo aspectos que você considera negativos, como irritação, carência ou insegurança. O primeiro passo para integrar a sombra é aceitar essas partes sem julgamento. Isso não significa agir impulsivamente de acordo com elas, mas reconhecer que elas fazem parte de quem você é. Se você sente raiva, por exemplo, em vez de se condenar por isso, pergunte-se: o que essa raiva está tentando me ensinar? De
onde ela vem. Essa abordagem curiosa e sem culpa permite que você veja a emoção ou o impulso como um sinal, não um erro. Pergunte a si mesmo: o que esse desejo está tentando me mostrar sobre mim? O que essa fraqueza revela sobre o que eu ainda preciso aprender? Que parte da minha vida ou psique ainda não foi reconhecida ou aceita? A aceitação da sombra não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo de autoconhecimento e observação. Aqui estão algumas práticas que podem ser aplicadas no seu cotidiano para começar a integrar sua sombra. Uma delas é a jornalização, onde você escreve diariamente sobre seus pensamentos, sentimentos e reações. Observe onde você se sente desconfortável ou onde surge a raiva, a frustração ou o desejo. Pergunte a si mesmo o que essas reações estão te dizendo. Quando você escreve, você cria um espaço para que o inconsciente se revele de maneira mais clara. Outra é a meditação e mindfulness. Tire alguns minutos do seu dia para simplesmente observar seus pensamentos. Não os julgue, apenas observe. Quando um impulso, uma emoção ou um desejo surgir, note-o com curiosidade, sem se identificar com ele. Observe a origem da emoção. O que realmente está sendo dito ali? Ao praticar a meditação regularmente, você começa a criar um espaço entre o pensamento e a ação, permitindo que sua sombra se revele de forma mais clara e sem pressa de agir ou reagir. Agora que começamos a entender que a sombra não precisa ser temida, a integração acontece quando você começa a aceitar o desejo como parte da sua totalidade. O desejo, quando compreendido e aceito, se transforma em uma energia criativa, em um poder que não te domina, mas te impulsiona a viver uma vida mais autêntica e significativa. Um exemplo claro disso é o desejo sexual. Quando reprimido ou ignorado, ele se transforma em compulsão e ansiedade. Mas quando aceito e integrado, ele se torna um portal de autodescoberta e crescimento pessoal. Respeite seus desejos, mas canalize-os. Não reprima seus desejos, mas evite que eles se tornem obsessões. Você pode, por exemplo, usar a energia sexual para criar, para alcançar seus objetivos, ou para se conectar de maneira mais profunda com alguém, sem se perder nesse impulso. Respire profundamente e direcione sua energia para aquilo que você deseja criar. A reintegração da sombra também envolve cuidar de si mesmo em todos os níveis, emocional, mental e físico. Cuide da sua saúde emocional ao permitir-se sentir e expressar seus desejos de forma honesta e consciente. Fisicamente, pratique exercícios ou atividades que ajudem a liberar a energia estagnada, como yoga ou caminhadas na natureza, para manter a mente e o corpo alinhados. A integração da sombra e a jornada para a inteireza exigem coragem. É mais fácil fugir da dor, ignorar os desejos ou as sombras. Mas, como Jung nos ensina, a verdadeira cura acontece quando paramos de correr da dor e começamos a olhar para ela com aceitação. A dor é o portal para a transformação. Quando você começar a integrar a sombra, perceberá que a dor não desaparece, mas a sua relação com ela muda. Você não foge mais dela. Ao contrário, você começa a entender que a dor é uma aliada no caminho da evolução. Ela te mostra onde você ainda precisa crescer, onde a psique ainda precisa de cura e onde você pode encontrar mais autenticidade. A cura pela aceitação da sombra não é um processo simples ou rápido, mas é, sem dúvida, um dos caminhos mais poderosos para a transformação pessoal. Ao integrar os aspectos reprimidos da sua psique, você começa a reconstruir sua identidade de forma mais autêntica e verdadeira. A jornada para a inteireza começa quando você aceita e entende suas sombras ao invés de lutar contra elas. Ao fazer isso, o desejo deixa de ser um monstro e se torna um aliado. Você transcende os ciclos de repetição e começa a viver uma vida mais completa, mais alinhada com quem você realmente é. Este processo exige tempo, prática
e, acima de tudo, humildade para se olhar no espelho da verdade. Mas o que você ganha em troca é a liberdade de viver sua vida de forma mais plena, sem medo, sem repressões e com um entendimento profundo de quem você realmente é. Chegamos ao final de mais uma jornada de autodescoberta. E é importante refletirmos sobre tudo o que exploramos. A ideia de enfrentar nossa sombra e integrar os desejos que antes reprimimos pode ser desconfortável, mas é, sem dúvida, uma das formas mais poderosas de desbloquear nosso verdadeiro potencial. Quando paramos de lutar contra o que sentimos e, ao invés disso, decidimos escutar e compreender nossa própria energia, começamos a trilhar o caminho da autenticidade. Não estamos falando de um processo rápido ou fácil. Integrar a sombra, aceitar nossas vulnerabilidades e transmutar o desejo reprimido em força criativa requer paciência, humildade e uma verdadeira vontade de se tornar mais inteiro. Cada passo dado nesse caminho é um passo para a liberdade emocional, para a cura interior e, finalmente, para uma vida mais autêntica e alinhada com quem realmente somos. Mas lembre-se, a jornada não termina aqui. Este é apenas o início de uma transformação profunda. O desejo, quando compreendido e integrado, não é algo a ser temido, mas uma força criadora que pode moldar a nossa realidade de maneira poderosa. À medida que você caminha nessa direção, não é sobre ser perfeito, mas sobre ser verdadeiro com você mesmo e com os outros. O autoconhecimento que vem ao aceitar e integrar a sombra é a chave para uma vida mais plena e autêntica. Se você se sentiu tocado por este conteúdo e quer continuar a explorar esses temas transformadores, eu te convido a se inscrever no canal Neuroalquimia. Aqui, vamos continuar desvendando juntos os mistérios do inconsciente e a jornada da individuação, oferecendo ferramentas e reflexões para que você possa cada vez mais se aproximar da sua verdadeira essência. Ao se inscrever, você também faz parte de uma comunidade comprometida com o crescimento pessoal e espiritual, onde todos nós buscamos, juntos, entender melhor a mente e a alma humana. Então, não perca o próximo vídeo. Continue essa jornada. Com a gente, compartilhe seus pensamentos e vamos explorar ainda mais as profundezas do autoconhecimento. Muito obrigado por ter assistido e nos vemos em breve.